Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Todas as noites tem relato. De segunda a quinta-feira tem relato ao vivo às 10 horas da noite ou entre 10 e 11 horas da noite. De sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 são os vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo. E de domingo tem especial também, eu estou sem o controle do ar-condicionado aqui. Bem na hora que eu comecei a gravar. Tá bom, vai assim mesmo agora, vamos suar aqui. Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, você vai encontrar produtos muito bonitos lá para você. Camisetas que brilham no escuro. Essa daqui também é uma camiseta que está lá disponível na loja Assombrada, tá? E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E bora começar com os relatos de hoje. Vamos lá, são 6 relatos, né? Geralmente as coletâneas têm 6 relatos, por aí. E o primeiro é este daqui, As Três Promessas. É um moço que nos conta, do Distrito Federal. E o celular desperta? Pronto. As Três Promessas. Para deixar claro, esse relato é verídico. Eu sei que é difícil de acreditar, mas aconteceu de verdade com o meu pai, quando ele tinha 15 anos. O meu pai morava no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Cajari, e em 1991 era muito difícil a vida de quem morava lá. E não era diferente para a família do meu pai. A minha avó teve 9 filhos, 3 mulheres e 6 homens. Mas um deles nasceu com sérios problemas e depois de 7 anos de luta, ele veio a falecer. Então são 5 homens e 3 mulheres vivas, e bem de saúde. Como era muito difícil a vida lá, o meu pai e seus irmãos desde cedo já trabalhavam, ajudando na roça, pescando, vendendo leite e muito mais. Tem até uma história engraçada que ele foi vender peixe para uma mulher na casa dela, como era o costume. E a mulher pegou o peixe e disse para ele voltar meia hora mais tarde, porque ela ia pegar o dinheiro para ele. Na confiança, meu pai foi terminar de vender e depois de meia hora ele voltou. E a mulher disse que não tinha dinheiro, que não ia dar para pagar e que não tinha como devolver, porque o peixe já estava na panela. Então meu pai se zangou, entrou na casa, tirou o peixe da panela que já estava cozinhando e foi embora. A mulher foi reclamar para minha avó e ele teve que dar o peixe para a mulher de volta. Gente que vai e vem de peixe. Mas deixando isso de lado, como sempre fazia, ele saía de manhãzinha e só chegava de noite da pescaria. A cada 3 dias fazia isso. Mas em uma madrugada, por volta da 1 da manhã, voltando do meio do mato, ele foi passar pela ponte que atravessa o rio para chegar à cidade. Quando de repente ele começou a ver uma bola de fogo que girava. Ele disse que aquilo lembrava uma tocha. Num primeiro momento, ele sentiu medo, pois achou que era algum bicho. Aquilo ficava andando pelo mato, mas de vez em quando parava. Meu pai ficou olhando e notou que quando ele andava, aquilo voltava a se movimentar. Até que aquilo foi para o mato atrás dele, e então meu pai decidiu parar e ficar olhando, porque ele já estava pensando que aquilo viria ao encontro dele. Então aquela bola de fogo ficou um pouco de tempo lá e de repente sumiu. Meu pai, já assustado, decidiu ir embora logo. Então ele deu mais ou menos uns 5 passos e escutou uma voz que disse o seguinte: há 3 promessas. Você irá se casar. Você terá 2 filhos. O primeiro será um homem e o segundo será mulher. Você ficará viúvo. Então meu pai continuou o caminho porque, pelo que ele me disse, aquele medo sumiu com a voz. O tempo passou e em meados de 1997, meu pai decidiu tentar a vida em Brasília,
Quando chegou aqui, ele avistou uma bela moça que era goiana. Eles se conheceram e logo começaram a namorar. Meu pai arranjou emprego numa das melhores empresas, numa ótima empresa aqui como montador, e ele sempre viajava a serviço, mas sempre visitava e ajudava a moça com o salário. Ela engravidou e no final de 1998, então ele se casou. Ela engravidou no final de 98 e então ele se casou com ela em fevereiro de 99. Meu pai já havia falado o sexo do bebê e contou a história dele. Mesmo todo mundo dizendo que ia nascer uma mulher, meu pai batia o pé e dizia que ia ser homem. E em 28 de junho de 99 eu nasci. Sou homem. E em 24 de abril de 2002 nasceu a minha irmã. E desde então a minha mãe não consegue mais ter filhos, cumprindo então as 2 primeiras promessas. A família do meu pai é evangélica, então sempre acreditou no que aconteceu com meu pai. Meu pai até hoje tem medo da realização da 3ª promessa. Atualmente meu pai e minha mãe são pastores de uma igreja. Porque a 3ª promessa é que ele ia ficar viúvo. Bom, espero que seja, se for para acontecer, que seja lá na frente com 99 anos, né? Se casou, teve 2 filhos, o primeiro homem, o segundo mulher. Bom, mas gente, o que é isso? Uma bola de fogo, de repente ele escuta, a bola some, ele escuta a voz que vai lá e fala 3 promessas para a vida dele, tipo, obrigado, não sei por que eu preciso saber disso, né? Mas se cumpriram. Bom, próximo relato, o homem. É uma moça que nos conta. Alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando foi, mas acredito que tenha sido no ano de 2012. Eu estava voltando de um curso que ficava numa cidade vizinha. Nesse dia, parece que tudo havia dado errado. Eu havia chegado atrasada, o terminal de ônibus estava interditado e eu tive que andar bastante para chegar no ponto de ônibus. O céu estava cinzento e chovia um pouco. Peguei o ônibus no horário de pico. Chegando à minha rua, já era noite e percebi que não havia energia. Estava tudo escuro e eu senti um arrepio, pois lá é conhecido por ser perigoso. Andei bem rápido para chegar em casa em segurança, abri o portão e logo fui recebida pela minha filha de 4 patas. Subi as escadas, abri a porta, que estava trancada, e fui logo procurar uma vela para iluminar, pois não tinha ninguém em casa. Assim que eu acendi a vela, eu escutei um barulho que vinha do meu quarto. Eu não dei muita atenção, achando que poderia ser a minha mãe, mas resolvi ir até o meu quarto para falar sobre o meu dia difícil. Peraí, mas não tinha ninguém em casa ou a mãe estava em casa? Mas assim que eu abri a porta do meu quarto, eu dei de cara com um homem parado me olhando. Ele usava terno e gravata e sorria para mim. Eu gritei, mas ele simplesmente continuou me olhando e sorrindo. Eu fiquei estática, sem saber o que fazer. Então ele passou por mim e foi embora, tranquilamente. Depois disso, eu fiquei no meu quarto, chorando até a minha mãe chegar. Primeiro achei que ele fosse um assaltante ou algo do tipo, porém eu me lembro de que a porta estava trancada e a minha cachorra, que não é nada amigável com estranhos, jamais deixaria ele entrar em casa ileso. Mas não acaba aí, não. Eu fiquei dias vendo esse homem, sempre que eu estava sozinha, irritada ou triste. Minha adolescência não foi das melhores. Eu estava sempre triste no meu canto, então ele aparecia muito. Depois de um tempo, ele conversava comigo e eu já não tinha mais medo dele. As conversas nunca eram reveladoras. Ele só me disse que se chamava Ernesto. Ernesto me acalmava nas piores situações. Confesso que teve dias em que eu implorava para ele me levar embora, mas ele sempre me dizia que eu deveria ficar, porque alguém precisava de mim. Eu nunca entendi o que ele queria dizer, mas hoje eu entendo. Hoje eu conheço alguém que precisa de mim de verdade e eu sou muito grata por ter conhecido esse homem. Até hoje não sei se ele era homem ou algo que eu não posso explicar, mas que me fez continuar com a minha vida.
Sempre que eu conto essa história para alguém, as pessoas ficam assustadas ou me chamam de louca, mas eu sei o quanto foi importante passar por isso. Às vezes era o teu guia, mentor, anjo da guarda, não sei, né? Não pode ser uma pessoa, um espírito que está ali para te ajudar. Ele foi ali segurando as pontas, te dando pequenos conselhos, mas que te manteve firme. Então ele tinha um propósito ali, já sabia disso, né? Próximo relato: Meus dias no Rio de Janeiro. É um moço que nos conta. Bom, esse relato foi contado pela minha irmã. Ela foi viajar recentemente para o Rio de Janeiro. Como ela chegou lá já à noite, resolveu pedir uma pizza por um aplicativo. Pensa numa pizza horrível e cara. Ruim e cara. Ela conta que pagou R$ 60 e a pizza parecia aquelas de supermercado, sabe? Visto isso, ela, de tanta raiva, ligou para a pizzaria e pediu dinheiro de volta. Mas a mulher da pizzaria falou que se ela quisesse o dinheiro de volta, teria que ir pegá-lo. Quando a minha irmã e meu cunhado colocaram no GPS, viram que era uma favela terrível. Então, com medo, resolveram não ir. Porém, foi nessa noite que tudo aconteceu. Segundo a minha irmã, quando os dois deitaram na cama, eles começaram a escutar gente andando pelo quarto. Porém, eles viam apenas uma mulher velha e toda de preto que ficava rodando a cama e olhando para os dois. E eles sem poder se mexer, porque estavam paralisados. Aquela mulher ia até a porta do quarto olhando para eles e depois sentava na cama, nos pés dos dois. Até que mais ou menos uns 15 minutos depois essa mulher desapareceu. Foi aí que a minha irmã e meu cunhado começaram a rezar. Depois que desparalisaram, acho também, né? No dia seguinte, quando eles foram dormir, novamente aquela mulher apareceu. Mas o meu cunhado já estava dormindo quando a minha irmã a viu na porta. Ela sentou na cama e gritou: "Sai daqui!" E a mulher desapareceu assim, do nada. Deu certo, tá vendo? Você tem que falar energicamente com os fantasmas. Aí fica a dúvida: será que isso só aconteceu porque eles foram dormir com raiva nesse dia? Ó, se fosse assim, a gente tava vendo espírito à torta direita. É porque a gente fica com raiva, né? É natural, a gente sente uma raiva aqui, outra ali, você vai dormir bravo muitas vezes. Então eu não sei qual é o critério. Parece, né? Sei lá, pode ser a desgraça. Não sei, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu já fiquei com raiva, assim, algumas vezes e nunca vi nada, graças a Deus, né? Mas será que tem a ver com sensibilidade ou não? Ou alguma coisa que alguém desejou? Será que a mulher da pizza não ficou pé da vida quando você falou que queria o dinheiro de volta e reclamou? Você não, a irmã. Queria o dinheiro de volta, reclamou. Ela falou, também, sabe, jogou uma praguinha. E essa praguinha foi essa mulher que foi lá rondar à noite? Sei lá. Eu, hein? Credo, mas você tá lá e vê a mulher andando. Ai, credo. Mas funcionou. Falou, sai daqui, vai embora e tchau e benção. Próximo relato. Olhar profundo. É uma moça que nos conta. Eu moro com a minha mãe, meu avô e a esposa do meu avô. A minha avó é falecida e ele se casou novamente. Moro na Bahia. Há anos, a esposa do meu avô, que tem 51 anos, me conta relatos assombrados e quando descobri o canal, eu achei um ótimo lugar para compartilhar esses relatos. Aconteceu com o pai dela. Ela é de uma cidade do Rio Grande do Norte e passou quase sua vida inteira morando na roça. Ela é de uma família grande, com muitos irmãos, muitas irmãs, muitos tios, etc. Mas o mais conhecido era seu pai. Seu pai era um dos homens mais conhecidos da cidade, pela sua simpatia e por sua enorme coragem. Ele passava por lugares que muitos se arrepiavam só de falar. Ele via várias coisas do mundo sobrenatural, mas dizia nunca sentir medo, pois se garantia com a sua arma. Naquele tempo, há uns 40 anos atrás, era comum os homens andarem sempre armados, para se protegerem de qualquer tipo de imprevisto. Pois bem, um dia seu pai trabalhou o dia inteiro na cidade, em outras roças, e só pôde ir embora de madrugada. Então ele pegou seu cavalo e seguiu pela estrada. Essa estrada já tinha uma fama, assim, de acontecer coisas estranhas. E era um pouco sombria também.
Até ele, que era conhecido por sua coragem, sabia reconhecer que ali era meio esquisito. Nessa noite, a estrada estava completamente escura e vazia. Somente ele e seu cavalo estavam lá, naquele momento. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Beleza. Então ele viu uma figura andando na estrada. Ela estava longe e ele não conseguia ver muito bem o que era. Só conseguia ver que era humanoide e que era um ser muito magro. Logo ele achou estranho uma pessoa andar por aquela estrada sozinha e justo naquela hora da noite, a pé, sem cavalo nem nada. Até que do nada o cavalo empacou. O cavalo parou e não queria mais andar de jeito nenhum. Ele batia no cavalo, gritava com o cavalo várias vezes, mas nada do cavalo querer andar. Logo ele lembrou daquela pessoa e pensou: vamos ver qual é desse cabra. Então ele desceu do cavalo, andou um pouco para tentar ver quem era aquela pessoa, até que conseguiu ver o ser que lhe causou arrepios por anos. Era um esqueleto. Um esqueleto andando na estrada. Apenas os ossos andando. Aquilo lhe causava agonia, pois os seus braços eram longos e davam a impressão de ser moles. Seu rosto era apenas um crânio, com olhos fundos. Ele se perguntava como aquilo conseguia andar. Era impossível a existência daquilo. Ele ficou uns longos segundos parado, tentando raciocinar o que estava acontecendo e o que ele ia fazer, né? Até que decidiu ficar parado e ver se aquele cabra ia passar por ele. Então ele cruzou os braços, botou o peso no corpo em uma perna e esperou aquele ser vir. Aquele ser vir até ele, né? E o esqueleto, a caveira, sei lá, continuava andando naquela estrada, com os seus braços batendo no seu corpo, até que chegou perto dele. E aí o ser parou, de frente a ele. E por longos segundos, que pareciam horas, começou a olhá-lo. Dava a impressão que ele olhava no fundo dos seus olhos, até que o ser desapareceu, como fumaça, na frente dele. Ele ficou uns segundos tentando pensar, raciocinar o que era tudo aquilo que estava acontecendo, até ficou lá um tempo olhando, vendo se a criatura realmente tinha sumido, até que resolveu subir no cavalo e continuar a ida para casa. Quando ele chegou em casa, contou para todo mundo, para sua esposa e para os seus filhos, e ninguém duvidou dele, pois já estava se tornando comum ele chegar em casa contando coisas sobrenaturais que aconteciam com ele. Como ele era conhecido por ser o verdadeiro cabra da peste, ele não estava tão assombrado assim. Hoje em dia, esse senhor tem 90 anos e está muito debilitado, mas tem muita história para contar. Olha só, imagino. O que será? Será que era uma entidade que estava... Ui, apertei o negócio aqui. Uma entidade que estava pela estrada, alguma coisa assim. Por que que aquela estrada era sombria e coisas apareciam ali? Eram feitos rituais ali que talvez atraíssem algumas entidades? Próximo relato. A velha que vira porco. Ah, essa daqui é em oferecimento ao Matheus. Ele adora relato de gente que vira porco. A velha que vira porco. É uma moça que nos conta de Belém do Pará. Isso aconteceu em Soure, é isso? Ilha do Marajó, no Pará. Como eu era pequeno, peraí. Então é um moço. Moço? Não sei. Como eu era pequeno, de no máximo 5 a 6 anos, não lembro muita coisa, mas quem conta é o meu avô, que estava presente no momento em que isso aconteceu. Era um dia quente, já passava do meio-dia. Em casa estavam apenas a minha avó, meu avô e eu. Então resolvemos ir à praia. Soure é cheia delas. Soure é cheia delas, porém a mais bonita e distante é a Praia do Pesqueiro. Logo após o almoço, meu avô nos levou à praia de bicicleta. Eu indo na frente e minha avó na garupa e ele pedalando. Chegamos à praia depois de muito pedalar, mas muito mesmo,
E como faz tempo que eu não vou para lá, não lembro ao certo a distância, mas hoje em dia as pessoas usam carros, né, ônibus ou motos para chegar até lá. E demora um pouco, mesmo em alta velocidade. Enfim, nós fomos até essa praia, nos divertimos, tomamos banho e quando deu mais ou menos 5 da tarde resolvemos voltar. Voltando para casa, paramos na casa da minha tia-avó para nos refrescar com um pouco de água. Então ela disse assim: não quero ser chata, nem nada do tipo, mas eu acho melhor vocês irem logo, pois estão acontecendo coisas estranhas nessa estrada. Minha avó ficou com um pouco de medo e pediu para ir embora. Então meu avô não contestou, pegou a bicicleta e lá fomos nós de novo, rumo à nossa casa. Chegando na metade do caminho, encontramos uma senhora, mal cuidada, mal vestida, cabelos embaraçados e com um olhar sombrio, no meio da estrada. Passamos por ela e foi quando o inacreditável aconteceu. Ela começou a correr atrás de nós. Minha avó, vendo aquela cena, rapidamente disse ao meu avô: acelera que alguma coisa vem atrás da gente. Meu avô olhou para trás para ver o que é que tinha acontecido. Aquela mulher estranha já não era mais humana. Era um porco gigante, de 1,5 metro de altura, sobre as 4 patas. Tipo um porco gigante, né? Sobre as 4 patas, 1,5 metro de altura. Ele tinha a pelagem negra, presas enormes de javali, assim, e olhos vermelhos sangue. Quando meu avô viu aquilo vindo na nossa direção, ele deu um grito de terror tão alto que o deixou sem falar direito por vários dias. Ele pedalou o mais rápido que suas pernas conseguiram, mas o grande porco não desistia da gente. Entramos em vielas, estradas e esse porco não desistia. De vez em quando parecia que ele ia desistir, sabe? Ele sumia, mas era só o tempo da gente recobrar o fôlego que ele aparecia com mais raiva. Chegou quase a morder a perna da minha avó, que estava sentada na garupa da bicicleta, né? Fez alguns arranhões até, mas nada grave. Até que entramos em uma rua, já dentro da cidade. Minha avó e eu estávamos chorando e o meu avô em pânico puro. Não conseguia nem falar, coitado. Avistamos a igreja católica da cidade, nem pensamos 2 vezes, entramos com a bicicleta e tudo na igreja. Encontramos o padre e contamos o que tinha acontecido. Ele nos acolheu dentro da igreja e quando ia ver se o que estava acontecendo era verdade, ele também viu o tal do porco gigante, tentando nos farejar. Então ele disse o seguinte: aqui você não vai encontrá-los. O padre disse tipo ao porco, assim, aqui você não vai encontrá-los. Eles estão sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá embora e nunca mais volte aqui nessa cidade. Aí ele fez uma oração e na mesma hora a criatura sumiu, tornando-se mulher de novo. Ela foi embora, dizendo o seguinte: dessa vez ele venceu, mas os próximos são meus. E sumiu feito fumaça. Depois que nos acalmamos, pudemos voltar em segurança para casa. Desde esse dia, nunca mais vimos essa aparição, mas já houve outros relatos de pessoas terem visto essa mulher, depois da gente. A véia virava porco? Era uma velha feiticeira? Era uma entidade que vira... Por quê? O que ela queria? Matar eles? Comer? Transformada em porco? Não sei, mas não duvido de nada. E o último relato desta coletânea é este: acordei embaixo da cama. É uma moça que nos conta. Eu tinha uns 12 anos e fui dormir na casa de uma amiga que fez uma festa do pijama. Éramos poucas meninas e nos acomodamos para assistir um filme no quarto dessa amiga. Era um filme de comédia, tínhamos juntado as camas umas nas outras e eu estava na beirada, na última cama que dava para a porta. A maioria das meninas dormiram, então eu e uma outra amiga resolvemos desligar a TV e ir dormir também. No meio da noite, senti algo chutar a cama por baixo. Olhei para as meninas para ver se eram elas se mexendo, mas estavam todas quietas, dormindo. Fechei os olhos novamente e senti o chute, só que agora mais forte.
Levantei, fui no banheiro, os pais da minha amiga estavam na sala assistindo TV, respirei fundo, dei uma enrolada no banheiro e voltei para dormir. Mas eu fui despertando aos poucos, sabe? E com muito frio, sentindo a cama gelada. Abri os olhos e eu estava embaixo da cama. Olhei para o lado da porta e vi a fresta de luz entrando no quarto. Coloquei a mão para cima e senti a grade da cama, sabe o estrado da cama que segura o colchão? E aí eu comecei a gritar para as meninas pedindo ajuda, pois eu paralisei ali. Eu não sabia o que tinha acontecido. Elas acordaram e acenderam a luz. Assustadas, perguntaram como eu tinha deitado lá. E eu falei que eu não sabia. Olha, foi um desespero só. Eu contei para elas que eu senti no meio da noite alguém chutando o colchão e que depois eu acordei lá embaixo. Eu fiquei muito mal, eu tive que tomar água com açúcar para melhorar e não consegui dormir mais essa noite, mesmo trocando de cama. Eu não sou sonâmbula, eu não ando à noite, nem nada disso. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, dormir num lugar e ir para outro. Também não tenho distúrbio do sono, nada. Eu não sei o que aconteceu. E no restante da noite não senti mais os chutes também. O que vocês acham que pode ser? Hoje em dia, depois de escutar e ler algumas coisas, acredito que era algum espírito zombeteiro que estava ali para atormentar e passar medo em mim. E talvez eu era a mais sensível das meninas, por isso aconteceu comigo. Também sei lá, porque qual o intuito? Ou será que houve um lapso de memória, um lapso de tempo ou não? O tempo, o horário, não sei se você lembra, mas eram os mesmos ou você não se lembra? Será que você foi raptada num lugar e devolvida embaixo da cama? Tipo, passou de onde devia estar deitada? Mas você se lembra de estar voltando e deitando na cama, mas a hora que se deu conta que a cama estava fria e tal, você estava deitando embaixo da cama? Gente, eu não sei o que pode ser. Se alguém tiver uma ideia, escreve aí pra gente. E se tem algum relato parecido, manda um relato pra gente também. E pessoal, terminamos por aqui. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!